Muito obrigado pela sua participação, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir a gravação. Vamos começar tratando dos objetivos desse curso blindado. Esse curso tem como objetivo tornar você mentalmente e emocionalmente forte. Tem um problema? Tem. Vamos enfrentar. Tem uma dificuldade? Tem. Vamos superar. Bloqueou tudo ali, Cris Armido. Não, a gente vai resolver, a gente vai dar um jeito, tá entendendo? Então, independente dos acontecimentos externos, você será capaz de se posicionar com poder, com energia, com disposição, capaz de lidar com as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam, porque você está emocionalmente blindado. Agora a gente tem que deixar claro aqui o seguinte, pessoal, é natural, é óbvio que, vez ou outra, você vai passar, sim, por alguma situação de dificuldade. Bem-vindo ao planeta Terra, que as coisas são assim mesmo. Então, de vez em quando, você vai sentir uma raiva de alguma coisa, alguém te fechou no trânsito, aquela raiva na hora, né? Ou vai passar por algum momento de tristeza, de medo, de dor, às vezes até dor física. Frustração, decepção, às vezes não deu certo uma coisa que você queria, às vezes você está muito preocupado com alguém, será que a pessoa está lá no hospital, será que ela vai ficar bem, fica aquela preocupação, ou sei lá, você está magoado com alguma coisa, chateado com algo. Então, essas emoções, não é que eu vou ser blindado e não vou sentir mais nada, não, pessoal, pera lá, a ideia aqui não é tornar você aquele, sabe aquele Spock do Guerra nas Estrelas, que não sente nada? Não é isso, não é não sentir nada. Emoções negativas vão existir. O problema é quando essas emoções ficam recorrentes e de novo, e de novo, de novo, e elas vão se cristalizando e elas se transformam em travas emocionais, elas se transformam em bloqueios que impedem você de avançar. E existem alguns bloqueios, hoje a gente, por exemplo, vai falar do bloqueio da reprovação ou do vitimismo. Então a pessoa ela se afunda naquilo e para sair é muito difícil. Ou, por exemplo, está muito em voga falar disso, depressão. Então ficar triste com uma perda, com uma coisa que dá errado, tudo bem. Mas se você está vivenciando uma depressão, é outra história. Ou o sujeito já tem aquela ansiedade crônica, já muito tempo ansioso. Ou, sei lá, é uma pessoa muito indecisa, não consegue decidir, muito incerta. Então, aí são essas travas, esses problemas que nós temos que prestar atenção. Então, repito, sentir emoções negativas, vez ou outra, normal, somos seres humanos, tá? Aliás, eu digo até o seguinte, essas emoções negativas, embora a gente chama de emoção negativa, ela tem até o lado bom, tá entendendo? Porque elas são naturais. Então, veja, agora... Aqui na gravação, eu citei no começo, nós estamos 8 de dezembro de 2022. Está tendo Copa do Mundo, ok. Então, de repente, você é jogador de um time de futebol, aí perdeu o jogo. Pô, fiquei triste, é natural, fiquei frustrado, é natural, né? Perdi o jogo. Mas tem algo bom que eu posso aprender com isso, com a minha tristeza. Então, eu fiquei frustrado, bom, por que nós perdemos? O que eu posso aprender com essa derrota? O que eu posso fazer da próxima vez para melhorar? Tudo bem, há um aprendizado. Agora, se eu entro em depressão, porque perdi o jogo, e aí eu começo a me culpar porque perdemos o jogo, e aí eu começo a perder o interesse de jogar novamente, porque perdi o jogo, aí eu tenho um problema. Então aquilo que era normal, uma emoção, estou frustrado, por que você está chateado? Porque perdi o jogo. Até aí tudo bem. Mas se a coisa começa a se agravar, eu começo a criar uma trava. Então, não é assim, curso blindado. Você não vai se blindar contra emoções negativas naturais. Estou chateado, estou triste, estou decepcionado. Como eu falei, ninguém aqui vai virar o Spock, sem emoção nenhuma. Continuamos tendo emoções. Mas você vai estar blindado contra possíveis desenlaces de emoções negativas recorrentes e de novo, que pode travar a sua vida. Tá? Então isso a gente tem que prestar bastante atenção. Como que a gente vai fazer isso? Aí anote no seu caderno de autoconhecimento. Eu quero que você vá tomando notas, tá? Vá anotando palavras-chave. Isso vai ajudar você a guardar melhor o conteúdo. Escreva aí, olha,
uma nova postura. Uma nova postura. Uma nova postura é o que vai trazer para você a capacidade de você se blindar. Você vê, quando a gente fala de autoconhecimento, aqui na Uniderma o tempo todo, autoconhecimento, autoconhecimento, a gente fala o seguinte: é importante você perceber as suas emoções. A gente não fala isso? Prestar atenção naquilo que você está sentindo, ouvir a voz do coração. Ok. Quando se trata de uma emoção negativa, tudo bem. Até é muito bom. Exemplo, eu estou sentindo um medo de enfrentar uma determinada... Eu vou ter uma entrevista de emprego, Cris Almeida, eu estou com medo de fracassar. Tá, como é que é esse medo? Por que você está com esse medo? O que você pode fazer em relação a esse medo? Tudo bem, é uma emoção e é legal você mergulhar no medo, entender a raiz dele. Eu acho que eu estou com medo porque na minha infância meu pai falava que eu nunca ia ser ninguém na vida. Então, aí você trabalha o autoconhecimento e você alcança a libertação. Cris, eu estou muito frustrado. Por que você está frustrado? Porque aconteceu tal coisa. Como que é essa frustração? Por que você se frustrou? O que você pode fazer para sair dessa frustração? Autoconhecimento, autoconhecimento, ok. Então você tem uma emoção negativa, você começa a mergulhar nessa emoção, começa a perceber essa emoção e a partir desse mergulho você encontra a cura, a solução, né? E muitas vezes isso é Adolf Adler falando. Adolf Adler era discípulo de Freud. Uma angústia é angústia enquanto não é expressa. A partir do momento que você fala dela, ela já deixou de ser angústia. Então, muitas vezes, esse exercício de você especular sobre as emoções negativas que você está sentindo, já é o caminho da cura, né? Porque elas ajudam você saiu do eixo, você estava bem. Estou me sentindo triste, o que está acontecendo? Por que eu estou triste assim? Eu estava tão bem, estava rindo, estava feliz. O que está acontecendo? Aí você, foi por causa de... acho que é por causa daquilo. Aí isso ajuda você a voltar no seu eixo. É igual a dor física, né? A dor física no nosso corpo funciona exatamente assim. A dor física tem como objetivo te alertar de alguma coisa que não está legal. Já falei isso para vocês. Você está lá sentado, cruza a perna, aí começa a doer embaixo da perna. É o corpo avisando: olha, você precisa descruzar a perna porque você está travando ali a circulação sanguínea de alguma veia. Se ficar muito tempo assim vai dar varizes. Então aquela dor avisa o corpo que tem algo de errado, você precisa fazer alguma coisa. Então tristeza, frustração, algum tipo de medo, alguma mágoa, é a dor da emoção te dizendo: olha, tem alguma coisa errada, faça alguma coisa. Ok. Então, repito, para que fique bem estabelecido no seu conhecimento. Emoções. Mergulhar nas emoções, se aprofundar nelas, ajuda a devolver você para o eixo. Isso é autoconhecimento. Agora presta bastante atenção, que aqui está o pulo do gato. O mesmo não se dá com essas travas emocionais que eu estou falando, com esses bloqueios. Aí o procedimento é outro. E é por isso que muitas vezes o sujeito não consegue resolver o problema dele. Vamos dar um exemplo? Vamos. O sujeito está com depressão. Depressão. Não adianta trabalhar, vou ficar remoendo a minha depressão, vamos ver essa depressão, vamos falar sobre essa depressão, deixa eu sentir a minha depressão. Não, isso não vai curar a depressão. Sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Porque agora o processo é outro. Enquanto estava na superfície, a atitude é uma. Agora que a coisa se aprofundou, se tornou crônica, o procedimento é completamente diferente. Tá entendendo? Só vai piorar. Eu tô deprimido, deixa eu ficar agora, vou mergulhar na minha depressão. Pô, meu amigo, não faça isso. Então, veja só. Como eu falei, o objetivo desse curso é tornar você mais forte. E o método que nós vamos utilizar é o seguinte: nós vamos pegar cada uma dessas travas, cada um desses bloqueios, fique tranquilo. Nós vamos pegar cada um desses casos crônicos, vamos usar uma linguagem de programação, Márcio, que está aí, ó. Vamos hackear esse bloqueio, vamos hackear essa trava e vamos apontar caminhos de como aí a palavra que eu pedi para você anotar, como se posicionar.
ou que postura você deve adotar frente a esse bloqueio, frente a essa trava. E você vai perceber uma coisa, ó, incrível, gente, que não é uma técnica, não é uma auto-hipnose que eu vou fazer, não é uma pílula, eu vou tomar esse remédio, não, não, não. É o seguinte, é uma decisão e uma postura ou uma atitude frente a esse bloqueio. Então eu estou com depressão, então você vai ter uma postura, você vai ter uma decisão, eu quero sair disso, e eu vou ter uma postura e uma atitude frente a essa depressão. Tá entendendo? Aí eu estou com, sei lá, eu estou me sentindo muito ansioso, muita ansiedade. Então você vai tomar uma decisão de vencer essa ansiedade e vai ter uma postura, uma atitude frente a essa ansiedade. Cris, eu sou muito indeciso. Você vai tomar uma decisão de resolver isso e vai ter uma postura, um jeito de se colocar frente a essa indecisão. E aí a gente vai, passo a passo, resolvendo essas questões. Tá certo, pessoal? E você vê, a postura certa salva a vida. Você vê, ó, uma pessoa está lá na praia ou na piscina, está se afogando. Dependendo da postura que ela adota, ela pode salvar a vida dela, ou ela pode ter uma tragédia, uma fatalidade de se afogar e morrer. Então eu estou me afogando. Se o sujeito não sabe nadar, postura. Guarde essa palavra, postura. Fica lá se abanando, socorro, lá, lá, lá. Aí chega alguém para salvar e ela fica se debatendo, fica se mexendo, tal. Essa postura só está atrapalhando. Só está atrapalhando. Então, estou me afogando. O que eu tenho que fazer? Relaxar, solto o corpo, deixa ele boiar. Vou tentar ficar o máximo assim quietinho, parado, com a cabeça para fora. Por quê? Porque eu não sei nadar. Então mudei minha postura, salvei minha vida. Uma simples mudança de postura. Aqui no Brasil, a gente não tem urso, né? Mas a gente vê os documentários do National Geographic, do Discovery Channel, até em filme também, filme americano, às vezes passa sujeito sendo atacado por urso. E mesmo aqui no Brasil não tendo urso, a gente sabe assim, que para você sobreviver frente a um urso, você não pode correr. Não pode correr e nem se fazer de morto. Você tem que se colocar numa postura, se possível, mais alta do que o urso, com confiança, parado, quieto, né? Fica ali sereno, mas não corre. Porque se você correr, é um dado inquestionável. O urso corre mais do que você, isso não tenha dúvida. Ele te alcança. Se você correr, ele vai te alcançar. Se você tentar subir na árvore, ele vai subir. Então, a melhor coisa é você ficar parado, altivo ali, com firmeza, e é o melhor jeito. Então, a postura. Deixa eu ficar aqui. Se eu tiver a postura de sebo nas canelas, os riscos do urso me pegar são muito piores. Entendeu, gente? Então, a gente está falando isso aqui, ó. O que é estar blindado? Estar blindado, olha que coisa bacana. Estar blindado frente a depressão, ansiedade, perfeccionismo, insegurança, indecisão, é uma postura que eu adoto. E vai ser muito legal daqui para frente, né? Principalmente nós aqui que estamos ao vivo, logo logo vai mudar, estamos no final de ano, daqui a pouco entra 2023. Então você adota aquela postura, esse ano eu vou me posicionar assim, eu quero estar assim, é desse jeito. Então vocês vão ver que é uma coisa muito prática, não é apenas teoria, mas você vai se posicionar como um homem, como uma mulher blindada frente a essas dificuldades, tá bom? Então vamos avançar. Então isso foi só uma introdução para vocês entenderem o que é exatamente que nós vamos estar fazendo ao longo desse curso. Então nós vamos trabalhar hoje o primeiro grande bloqueio, o primeiro grande inimigo que nos ataca, a primeira grande trava, que é, anote aí no seu caderno, a primeira trava, a reprovação. Reprovação das atitudes, dos comportamentos do outro. Ou também é a mesma coisa, é a vitimização. Vitimização. O que é a vitimização? O que é a reprovação? Olha que simples de entender. O outro fez alguma coisa. Está anotando? Eu quero que você anote. O outro fez alguma coisa. E isso
me tornou muito infeliz. O outro tomou aquela atitude e eu fiquei muito chateado. O outro agiu assim e eu fiquei muito mal com isso. Perceberam a vitimização? Quer dizer, eu estou reprovando a atitude do outro, só que quando eu ajo assim, eu estou desistindo da minha habilidade de me curar, de me fazer feliz, de me resolver, de me qualquer coisa. Porque o outro, olha que coisa, é o outro age e me afeta. Então, essa reprovação me impede de eu mesmo assumir a responsabilidade pela minha própria vida, pelo meu estado emocional. Eu estar bem ou eu estar mal, eu estar feliz ou eu estar infeliz, eu estar satisfeito ou eu estar insatisfeito, não depende mais de mim, meu Deus do céu, depende do que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Olha a armadilha aqui, gente. O poder que você está colocando sobre as costas da outra pessoa, o poder de decidir o seu estado emocional e o seu estado mental. É claro, e se você se coloca assim, isso ressalta a sua impotência. Impotência frente à própria vida. Eu quero que você anote isso no seu caderno, por favor, não perca esse momento. É crucial que você entenda. Se o outro é responsável, eu não tenho o poder de dirigir ou de mudar a minha vida. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, ele dizia o seguinte no livro Super-Homem. Não é o Super-Homem do Clark Kent, não. É o Super-Homem de Nietzsche. Ele falava: ao ressentido só cabe ressentir. Ele não sabe fazer mais nada. Só ressentir, só reclamar, só reprovar. Né? Esse tema reprovação também podia ser reclamação, né? É outro jeito. Você pode adicionar aí no seu título. Reprovação, vitimismo, reclamação, é tudo a mesma coisa. Ressentimento. Então, Nietzsche falando, se você quiser escrever Nietzsche aí no seu caderno, escreve assim, Nietzsche. Ou procure aí no Google. Como é que escreve Nietzsche? Nietzsche. Ao ressentido, só cabe ressentir. O outro é responsável. Você está mal? Ah, por quê? Porque o outro isso. Pô, você está meio chateado, o que aconteceu pro outro aquilo. Aí é muito complicado. O outro, muito grande, né? Muito poderoso. Você, esse pobre coitado, vítima, cuja felicidade depende do outro. Vamos parar um pouquinho aqui na nossa reflexão, para você refletir. Exercício de autoconhecimento. É questão de segundos. Pensa aí com você. Você já fez isso? Já, né? Pensa aí numa situação. Não precisa me falar, não precisa me contar, não. Mas pensa aí, enquanto a gente está aqui na aula, quando é que eu fiquei muito mal por causa do outro? Lembrou? Pois é. Você deu todo o poder para ele e esvaziou o seu poder de dirigir a sua própria felicidade, suas próprias emoções. Aí eu fiquei muito abalado. O poder está todo nele e zero para você. O ponto aqui mas quem fez isso? Você mesmo. Você podia não ligar. Ainda ontem eu vi uma frase, achei tão bacana, até copiei, depois que meu celular não está aqui. Eu salvei no Instagram, eu salvei naqueles favoritos. Era exatamente sobre isso. Não tem problema você ser criticado. Não era criticado a palavra, não tem problema você ser. É tipo criticado, ridicularizado, ofendido, acho que é uma coisa assim. Não tem problema você ser ofendido. O problema é você guardar isso com você. O outro te ofender, a cabeça do outro, é o jeito do outro, é a fala do outro, o outro é o outro. Isso não é problema. O outro me ofendeu, isso não é problema. Isso não é problema. O problema é você guardar isso com você, porque aí você está dando força demais para o outro. Entendeu, gente? E olha, um detalhe aqui muito importante nessa nossa constatação, para que você fique realmente blindado. Não é errado, tá? Não é errado você reprovar a atitude de uma pessoa quando ela de fato errou em algo. Certo? Vamos dar um exemplo.
Você está lá dirigindo um carro, o sujeito avançou o sinal vermelho e deu uma quicada, uma beijada ali na frente do seu carro. A pessoa errou. Tudo bem, você vai reprovar a atitude. Pô, cara, você avançou o sinal vermelho, não se faz uma coisa dessa. Sim, concordo com você, a pessoa errou. Só que você tem o direito de reprovar a atitude equivocada, errada de terceiros, tudo bem, mas você tem que se livrar dessa insistência em ficar colocando a responsabilidade sobre as costas do outro em relação a tudo que acontece na sua vida. A pergunta chave aqui é: o que eu posso fazer? Bom, eu posso então começar a ter direção defensiva. Eu já fiz curso no passado de direção defensiva. O que é direção defensiva? Eu tenho que dirigir por mim e tenho que dirigir por outro. Direção defensiva é assim, ó, meu sinal está verde. Ok, está verde, mas deixa eu ir devagar. Porque vai que tem um louco aí, um bêbado, alguém que perdeu o freio, um caminhão que perdeu o freio. Tá verde para mim, joia, mas isso não quer dizer que eu vou passar com tudo. Direção defensiva, vou atravessar ali, tá, deixa eu dar uma olhada, ok, tá verde para mim, mas deixa eu prestar atenção. Porque se eu dirigir supondo que todas as pessoas do mundo vão seguir as regras e que todo mundo vai respeitar e nenhum carro vai ter algum problema mecânico, ora, meu amigo, o idiota da história sou eu mesmo. Cá entre nós, racionalmente a gente sabe que isso não é verdade. Então por que você avança no sinal verde com tudo? Tá entendendo? Então, o outro errou porque ele avançou o sinal vermelho. Sim, tá errado. Eu reprovo a atitude dele. Não se pode fazer isso. Mas trago para mim agora. O que eu posso fazer para que essa situação nunca mais se repita na minha vida? Aí eu encontro a resposta: direção defensiva. Tá entendendo? Vou pegar um outro exemplo. Você tem lá uma empresa, uma loja, um comércio, um trabalho de internet marketing, sei lá. Aí você faz sociedade com uma outra pessoa porque ela vai te ajudar a desenvolver o negócio. Muito bem. Aí tem toda a história, blá blá blá, o tempo passa, o tempo voa. Aí lá na frente você descobre que o seu sócio ou sócia, te roubou. Pegou dinheiro escondido de você. Você tem o direito de reprovar a atitude do seu sócio? Tem, sim. Você pode até cortar a sociedade. Sim, ele me roubou. Isso é errado. É errado a pessoa roubar o outro, né? Ok. Mas agora traz para você a responsabilidade. Putz, mas pera lá. Eu errei na minha avaliação. Na hora que eu fui firmar a sociedade, eu confiei no cara. E o que eu aprendo com isso agora? Bom, talvez que eu tenha que selecionar melhor os meus pares. Ou até ainda, eu preciso, na minha empresa, na minha loja, eu preciso criar mecanismos mais apurados para eu controlar melhor o estoque, controlar melhor o caixa, controlar melhor o dinheiro. Então eu preciso tomar melhores atitudes para evitar que alguém venha me roubar. Ou até um princípio judeu que diz o seguinte: se você é roubado, parte da culpa é sua. Você se expôs demais. E o próprio Warren Buffett, é um dos homens mais ricos do mundo, ele tem uma frase bem divertida. Ele diz assim, você precisa ter uma empresa que pode ser administrada por um sanduíche de presunto. Gostado, né? Você precisa ter uma empresa que pode ser administrada por um sanduíche de presunto. Tá lá a empresa, rodando, pega um sanduíche de presunto, põe lá na cadeira do diretor, do gerente, do administrador. Por quê? Essa brincadeira. Porque a empresa está tão afiadinha, está tudo rodando tão certinho, está tudo igual um reloginho, tudo funcionando, que a presença ali do diretor, de um gerente, é quase desnecessário. Um sanduíche de presunto faria esse serviço, porque está tudo certinho. As engrenagens, está tudo rodando bonitinho.
Agora, se você faz uma sociedade que o cara deixa Deus dará, aí ele resolve, ele vê, aí tudo bem, vamos confiar, e depois, desculpe dizer, você se ferra, e você não estava preocupado, né, com controles, com nada, o outro que é culpado, bom, eu repreendo ele no sentido de que é errado roubar, mas trago a responsabilidade para mim. Eu precisava aferir melhor isso. Tá entendendo? Então, pessoal, veja, essa questão do vitimismo, o vitimismo tá aí, porque o vítima, a culpa é sempre do outro, né? As coisas que dá errado na sua vida, a culpa é do outro. E você tá infeliz, tá triste, tá chateado, tá magoado, tá decepcionado, a culpa é do outro. Postura. Postura. Assume aqui comigo agora, você que tá aqui ao vivo, você que vai ver a gravação, acabou. Acabou. Trago para mim, eu sou responsável, o que eu sinto, o que eu vivencio, o que eu estou passando, eu sou responsável. Não tem mais essa conversa não. Ficar culpando, perda de tempo. Com essa nova atitude, com essa nova postura, não há necessidade nenhuma de ficar agarrado nessa história de ficar culpando as outras pessoas. Você vai ver que... Olha, você quer blindagem melhor do que essa, meu amigo? Blindagem emocional, saber que a partir de agora, esquece, não tem mais essa história de que vão me decepcionar, vão me frustrar. Eu sou o responsável por tudo que aconteceu, por tudo que acontece e por tudo que acontecerá. E eu vou te dizer uma coisa, porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Até o perdão fica mais fácil. Em outras palestras, em outros cursos, em outras apresentações, nós já falamos sobre a importância do perdão, não é? O perdão é a faxina da alma. A gente precisa perdoar porque a gente deixa o passado para trás e fica mais leve para conquistar um novo futuro. Sim, perdoar é necessário. A gente até tem uma reprogramação mental, aliás, várias, que eu falo assim: perdoo a tudo e a todos. Nas mentalizações da tarde, a gente também fala: perdoo a tudo e a todos. Ai, Cris Armeida, mas o outro fez aquilo de errado comigo. Pô, meu amigo, mas quantas vezes você também não errou? Ah, mas ele me deixou magoado, chateado. Pô, mas, né? Agora eu tô blindado. Eu tô blindado contra essas bobagens do outro isso, outro aquilo, outro não sei o quê. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade em perdoar? Porque a ideia básica é assim, ó: se eu perdoar você, você me chateou, você me aborreceu, você fez aquilo errado, ai, você me deixou magoadinho, eu fiquei chateadinho. Se eu perdoar você, você vai fazer isso de novo. Percebeu? O poder está na outra pessoa. Quando eu trago o poder para mim, acabou. Acabou. Agora eu estou blindado, eu posso perdoar. Não, eu perdoo você. E detalhe, hein? Perdoar, às vezes você vai querer continuar com a pessoa, às vezes não, mas isso é do seu arbítrio. Eu vou continuar ou não com o meu sócio porque ele me roubou. Eu a perdoei. Você pode dizer: eu não quero mais você na minha sociedade, ou quero, vamos continuar, mas eu vou criar novos mecanismos, ou sei lá, vamos pensar outra coisa. Você tem um cônjuge, um marido, uma esposa, traiu você. Eu vou te perdoar, ok. Agora eu vou decidir, eu vou continuar ou não. Isso é outra conversa. Mas você trouxe para você a responsabilidade. Tá entendendo? Então, o resumo do resumo do resumo dessas coisas todas que nós estamos falando. Quem é o que é o reprovado? O que fica reprovando? O que é a vítima? O que é esse acusador? Então, devido a uma coisa que aconteceu lá fora, eu não consigo mais ter, obter ou realizar uma coisa que eu tanto queria, ou uma coisa que eu tanto precisava. Devido a uma coisa que aconteceu lá fora, uma atitude que você tomou, isso me deixou muito infeliz. Devido ao fato de você ter agido assim, assado, etc e tal, eu agora estou muito chateado. E ao perceber que não é essa a verdade, não é bem assim essa história, ao perceber isso,
nós nos libertamos emocionalmente dessa situação. Ficamos livres até para perdoar tanto os nossos erros quanto os erros dos outros. E nos blindamos contra atitudes de terceiros. O que o outro vai fazer ou deixar de fazer, isso não afeta mais o meu estado emocional. Estou blindado. Tá bom, gente? Bem, esse é só o começo da conversa, tá? Eu quero fazer com que essas aulas elas tenham essa dinâmica. Nós vamos avaliar cada armadilha, cada situação de risco que pode tirar você do seu centro, para que você se posicione, seja emocionalmente, mentalmente forte, estável, bem orientado, para que você construa um grande e glorioso destino. Pessoal, por hoje nós vamos encerrar por aqui. Agradeço imensamente você que esteve aqui conosco ao vivo até agora, o Arnaldo, o Manuel, o Márcio, o Alisson, o Gustavo Miguel, quem mais está aqui? Deixa eu subir aqui. O Walter, né? Tem mais gente aí também. Pessoal, obrigado pela sua presença. Obrigado você que vai assistir a gravação e vamos em frente. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.